Hoje eu queria contar pra vocês como eu consegui ficar frequente em uma das atividades mais difíceis de aderir para o ser humano, a atividade física. Por que é tão difícil aderir à atividade física? Porque o nosso corpo evoluiu num contexto de privação de alimento, então de escassez. Então a gente tinha que poupar energia, porque pela imprevisibilidade eu não ia saber se teria alimento no outro dia ou não. Então quanto mais a gente poupava energia, e olha que a gente gastava muita energia para buscar alimento, para fugir de predador, né, pensando nas savanas africanas, mas hoje estamos vivendo uma incompatibilidade evolutiva. Estamos num momento histórico onde a gente tem alimento abundante, né? Claro que não são todas as pessoas, eu sei disso, mas é por isso que o nível de obesidade está muito acentuado, porque sim, temos uma oferta muito grande, principalmente de alimentos. Tem um livro que eu gosto muito que chama Emocional, que fala que são estímulos supranormais, né? São alimentos muito apetitosos, muito palatáveis, e isso faz com que o índice de sobrepeso esteja alarmante. Enfim, voltando ao assunto. Como que eu fiquei constante na prática de atividade física? Como que eu consegui vencer essa tendência de poupar energia, que foi selecionada, né, pela nossa espécie? Repetindo, repetindo e repetindo. Eu sempre falo isso, qualquer habilidade nova, qualquer aprendizado novo precisa ser repetido. Tem uma analogia que eu adoro usar com os meus pacientes. Imagina que você descobriu uma mata, né, um caminho, um terreno diferente, e que ele tá todo coberto de grama, de mato e tudo mais. E você começa a andar nesse terreno por um mesmo caminho. Talvez para atravessar e chegar do outro lado de algum lugar, então você vai sempre passar pelo mesmo caminho. Se você for repetindo, logo vai ser formada uma trilha, concorda? No nosso cérebro acontece algo parecido. Uma metáfora, tá, gente? É como se fosse assim, se eu repito um mesmo comportamento, e também tem uma outra analogia que eu gosto, que é de um carimbo. Eu sempre falo, pensa num carimbo, né, de profissional da saúde, um médico, um dentista, um psicólogo, que tá com a tinta fraca. Se a gente vai carimbando em cima da mesma imagem, mesmo estando fraca, uma hora vai ficar mais forte ali. E vai aparecer ali o que tá escrito. Por quê? Porque a gente repetiu. Então, é como se fosse isso. Eu vou pisando nessa mata, eu vou trilhando, logo o mato vai parar de crescer. No nosso cérebro é muito parecido. Eu repito, até que eu fortaleço tanto as sinapses por neuroplasticidade e aquilo ali se torna um hábito. Eu automatizo por tanta repetição, tá? Pensando em evolução, né, da espécie, eu gosto muito de comparar, né, o comportamento humano, a lógica é muito parecida e, na verdade, é a mesma lógica da evolução, porque a gente varia um comportamento, se a gente consegue selecionar ele e ver que aquilo ali traz um benefício, tem uma motivação para selecionar esse comportamento, e a gente repete, a gente vai reter esse comportamento. Então, é interessante como que, conforme você faz sem vontade, mesmo pensando isso não é para mim, isso fica mais fácil, porque você conseguiu mudar conexões e fortaleceu essas conexões neurais por repetição. Foi o que eu fiz durante muitos anos. Eu tinha muita dificuldade. Eu não era assídua. Eu tinha o mesmo pensamento que muitas pessoas, isso não é pra mim, isso é muito chato, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir. Mas eu consegui. Eu consegui porque eu repeti, de novo, mesmo não querendo, mesmo não tendo vontade, eu comecei a colher os benefícios disso. E quando eu comecei a colher os benefícios disso, meu cérebro parou com aquele conflito de é mais aversivo do que prazeroso. E eu comecei a pensar, não, é muito prazeroso, porque faz muito bem pra mim, o meu dia é muito melhor, eu me sinto muito mais disposta. E eu sei que no longo prazo eu tô construindo um futuro melhor, pra minha versão do futuro. Então são vários pontos hoje que me fazem, que me dão motivação, mas o principal é esse. Eu repeti tanto que eu automatizei. Então hoje eu não preciso parar pra pensar se eu vou ou não vou. Eu só vou. Porque ficou mais fácil. Eu fiz o difícil se tornar fácil por repetição. Então foi assim, tá? Lembrem da analogia da trilha, lembrem da analogia do carimbo. E tem um detalhe. Se eu paro de andar na trilha, possivelmente vai criando mato lá novamente. Então é fácil também de eu perder o costume se eu paro de repetir o comportamento. Por isso, a persistência e a disciplina nesse caso é muito importante. Mas esqueçam a história de força de vontade. A gente precisa fazer sem vontade, repetir até que uma motivação para continuar surja, colhendo os benefícios disso, e a gente continue fazendo. Certo? Tem um vídeo aqui que eu expliquei que, em média, é só uma média, tá? Isso tá no livro Bons Hábitos, Maus Hábitos. A gente leva cerca de 66 repetições para um comportamento se tornar hábito. Isso varia, pode ser um pouquinho menos, mas um pouco mais, tá? Então, eu sempre falo, tentem repetir 66 vezes para ver o que vai acontecer. Não é uma fórmula mágica, não é certo o que vai acontecer. Como eu disse, pode ser mais, pode ser menos. Mas depois de 66 repetições, talvez comece a ficar mais fácil. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, curte e compartilha.